Tem uma primeira atividade que é básica no processo de regularização, que é a elaboração da cartografia. A gente chama de cartografia básica. O que muitos chamam de topografia, a gente chama de cartografia básica. Por que a gente chama de cartografia? Porque não necessariamente o método para elaborar essa cartografia é uma topografia. A gente pode ter uma restituição aerofotogramétrica, por exemplo, tá? Então tem outras técnicas, a gente pode fazer um levantamento por GPS. Então tem técnicas para fazer cartografia para regularização fundiária. O que eu preciso olhar numa cartografia para regularização fundiária, então? Eu preciso olhar para o nível de precisão dessa cartografia, primeira coisa, tá? Quando eu vou fazer uma cartografia para regularização fundiária, a gente tem que pensar por analogia a um projeto de parcelamento do solo. A gente precisa ter uma escala mínima de 1 para 1000, tá? Ou 1 para 500. 1 para 1000 é suficiente para o parcelamento do solo, tá? Isso é o que é necessário para a regularização fundiária, em nível de precisão, de distorção que a gente vai ter. Eu preciso olhar para o método, então eu tenho formas de fazer, uma delas é a topografia, outra delas é a restituição aerofotogramétrica a partir de imagem aérea, ou seja, não é trabalhar com a imagem aérea, gente, é trabalhar com a restituição, com o vetor que vem dessa imagem aérea. Então isso é uma forma de fazer também. O que eu vou ponderar? Ponderar a condição de execução, vou ponderar custo, tá? São essas questões que eu posso orientar. E a outra coisa que pode estar envolvida nessa cartografia é que elementos que eu levanto, tá? Porque eu posso ter o que a gente chama de o levantamento planialtimétrico cadastral, que é o completo, ou seja, eu levanto planimetria, eu levanto altimetria e eu faço um cadastro completo de tudo que tem na área. Então eu levanto vegetação, muro, cerca, posto de visita, todos os elementos físicos existentes. Tá? Então esse é o mais completo. Depois eu posso ter um levantamento planialtimétrico semicadastral, ou seja, eu levanto altimetria e levanto planimetria, mas não levanto todos os elementos, eu levanto os elementos principais. Por exemplo, eu levanto divisa de lote, mas não levanto edificação. Isso é um exemplo de um semicadastral, ou seja, eu vou pensar quais os elementos que eu quero que sejam levantados em campo. Tá? A gente tem que usar isso com restrição, tá? Tem que usar isso com parcimônia, tem que questionar se realmente é o caso de fazer um semicadastral. Que elementos podem realmente ser dispensados, porque às vezes a gente dispensa alguns no levantamento e depois a gente vai sentir falta. Tá? E a outra hipótese é de um levantamento que seja planimétrico, que a gente dispense a altimetria, tá? Porque a gente não tem nenhuma intervenção para realizar. Quando a gente dispensa a altimetria é porque a gente já esgotou, já urbanizou a área, enfim, a gente só tem o interesse na planimetria porque a gente vai fazer um parcelamento do solo e ponto, nenhuma outra medida adicional é necessária nessa área. E aí a planimetria pode ser cadastral ou semicadastral. Tá? O ideal, sempre que possível, é trabalhar com levantamento que seja planialtimétrico ou cadastral, que tem todos os elementos de planimetria, altimetria e levantamento de todas as interferências que existem em campo, que vão ser úteis depois para a definição do parcelamento de regularização fundiária. O produto disso, o que é o produto disso? É um produto em meio digital, né, em meio físico, uma planta com as suas referências de coordenada geográfica, enfim. É importante que esse levantamento seja georreferenciado também, tá? É importante vocês atentarem para essa questão do georreferenciamento e que o sistema de coordenadas esteja definido quando da entrega do produto.